Olá, meu nome é Alda Márcia, eu sou professora de língua portuguesa. Hoje a nossa aula será sobre textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são textos vinculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui um maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante dos textos jornalísticos é a sua brevidade, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Como é a estrutura de um texto jornalístico? A composição de um texto jornalístico ela é dividida em pauta, que é a escolha do tema ou o assunto que o texto jornalístico vai falar. A apuração, que é recolher as informações, os dados e verificar se de fato os fatos são verdadeiros. Redação é a transformação das informações que você buscou na apuração e transformá-las em um texto. E a edição é quando você faz a correção da redação e revisa todo o texto. A linguagem jornalística. A linguagem jornalística é em prosa, ou seja, é uma linguagem natural e deve ser clara, simples e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O jornalista ele possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico de responder às perguntas. Normalmente, o texto jornalístico apresenta frases curtas e ideias sucintas, as quais favorecem a objetividade do texto. Além disso, trabalha com o recurso das repetições, que auxiliam na memorização e assimilação das informações. Agora vamos falar sobre os gêneros jornalísticos. O jornal abriga diversos textos jornalísticos, vulgarmente chamados de matérias, e essas matérias sendo divididas em seções, compostas pelos mais variados gêneros textuais. O editorial é o texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem o jornal, os editoriais são textos opinativos. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. A entrevista é um gênero textual jornalístico não literário. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela intenção entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, quem responde às perguntas. O texto publicitário é um tipo de texto vinculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços. Os classificados são aqueles textos breves que se encontram nas seções de venda, troca, empréstimos e aluguéis.
Artigos. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo ou argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Resenha. A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra, como, por exemplo, um livro, um filme, um documentário, uma peça teatral, um show. Nela, o resenhista sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, influenciando seus leitores. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia que reflete situações do cotidiano. As charges retratam situações da atualidade. E, para finalizar, a carta ao leitor. É um tipo de carta vinculado, geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões.